Ellen White. Ellen Armour nasceu em 26 de novembro de 1827 e a família dela frequentava a igreja metodista, até que eles começaram a abraçar as ideias milleritas, as ideias de William Miller, e isso fez com que eles fossem expulsos da igreja metodista por aceitar ideias que fossem tão controversas para a igreja. Em dezembro de 1844, ela começa a ter visões e ela começa a escrever sobre essas visões e escrever um monte de coisa, tanto que você vai achar muito material escrito por Ellen White, é muita coisa mesmo. E ela em 1846 se casa com Tiago White, por isso ela recebe o nome de White, e ela, junto com o marido, ela vai escrever muita coisa que vai mostrar muito qual é o caminho que a igreja adventista vai tomar doutrinariamente. O próprio site da igreja diz o seguinte: o conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados. Aí a gente tem uma divergência que divide a própria igreja adventista. Você pode conhecer alguns adventistas mais ortodoxos que vão dizer que Ellen White não está no mesmo nível das escrituras, de que Ellen White não é canônica, que Ellen White não está no mesmo nível revelatório das escrituras, e alguns lugares da igreja vai dizer o seguinte: os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia, não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Só que aí tem outro problema: alguns dizem que ela não está no mesmo nível, outros tratam ela como o próprio espírito de profecia, e através dela nós temos uma luz que a gente consegue interpretar as escrituras. E aí quando a gente vai questionar e falar que Ellen White estava errada, eles vão falar: se você não acredita em Ellen White, você não acredita no dom da profecia. Você pode até ficar na igreja, mas não vai criar nenhuma discussão, nenhuma dissensão, não vai colocar isso na mesa, não vai discutir isso, porque para a igreja ela estava com o dom de profecia, logo aquilo que ela falou tem o mesmo nível revelatório das escrituras. Outra parte dos escritos dele vão dizer: as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não cair na mentira de que muitas pessoas dizem de que ela era só uma profetisa comum. Eles elevam ela a um nível muito grande. Então, a partir dela, a gente consegue perceber que a Bíblia é a norma. Porque com a Bíblia é suficiente, a gente não conseguiria saber disso. A gente precisa de Ellen White aparecendo 1800 anos depois para falar pra gente de que a Bíblia é a norma e trazer mais um monte de adição pra Bíblia que a gente vai ver mais pra frente. Além disso, a gente tem uma divergência na própria igreja que em partes da confissão você vai ler uma coisa, como nós lemos, de que ela não está no mesmo nível, de que ela não pode ser levada como o mesmo nível das escrituras ou canônico. Em outra parte você vai ler: nós não cremos que a qualidade ou o nível de inspiração nos escritos de Ellen White são diferentes daqueles encontrados nas escrituras. Ou seja, a gente não está falando que ela não está num nível diferente. Ela está no mesmo nível revelatório, mas ela não é canônica como as escrituras. Então, se ela está no mesmo nível revelatório, por que ela não é canônica como as escrituras? É o mesmo espírito? Não está tudo igual? Não tem nada que você precisa discordar ou coisa do tipo? Então por que a gente vai falar que ela não está canônica se ela está no mesmo nível revelatório?